Mesmo após 50 anos, essa imagem ainda nos causa um grande impacto. A maior viagem que o homem fez até hoje, com destino à Lua, com mais de 384 mil quilômetros, mostrou que nós, seres humanos, podemos protagonizar frente a qualquer restrição de existência e de mercado. O que poucos sabem é que, na verdade, o homem, ao construir o foguete que fosse a Lua, ele utilizou uma tecnologia que é equivalente hoje a de uma calculadora científica. E existiu uma restrição muito forte frente ao processo de construção do foguete. Ou seja, toda a construção ela era feita no estado de Utah, bem à esquerda do mapa. E toda a montagem dos foguetes era feita no Cabo Canaveral, na Flórida, uma viagem de mais de 2.500 quilômetros. O que acontecia? A única forma de transportar esses equipamentos, essas peças para a montagem do foguete, era pelo meio de ferrovias. Só que as ferrovias, elas possuíam uma restrição muito forte, que não existia forma de contornar, que era a sua largura de 1,40 m. Pois bem, como eu vou vencer essa largura de 1,40 m? Não havia como na época. Então, tiveram que adaptar o projeto de um foguete, que fosse levar o homem ao espaço, para respeitar essa largura de 1,40 m. Mas você já pensou o porquê que existe uma restrição de 1,40 m? Bem, se a gente fosse pesquisar rapidamente, a gente teria a informação de que as ferrovias americanas foram construídas pelos engenheiros ingleses. Estes que foram responsáveis pelas construções das carruagens na Europa. Mas por que as carruagens na Europa tiveram a largura de 1,40 m também? Porque, na verdade, era a largura média das ruas da época. Então, naturalmente, fizeram dessa forma. Mas você já parou para pensar o porquê que a largura era de 1,40 m das ruas? Bem, na verdade, se a gente fosse olhar, é a largura de 2 traseiros de cavalo. Puxa, vinculado ao transporte da época, que eram as bigas romanas. Sim, você entendeu bem. Estamos falando que o projeto que levou o homem na maior viagem até hoje teve como restrição a definição de traseiro de 2 cavalos. Outro aspecto que é relevante da nossa sociedade é que todo o processo produtivo, desde a Revolução Industrial, ele se baseou num conceito onde as pessoas não podiam pensar muito diferente. Elas tinham que seguir a média, seguir o processo que havia sido definido. Elas não escolhiam a roupa que iam trabalhar, elas não escolhiam o horário do lanche, elas não escolhiam de que jeito elas fariam aquela atividade naquele dia. Elas simplesmente deveriam executar a mesma atividade por anos, anos e anos. Esse mesmo modelo, ele foi para a educação. A nossa educação, em linhas gerais, ela segue o mesmo modelo. Todo mundo sentado da mesma forma, utilizando dentro do possível a questão de uniforme. Até a hora do lanche você não escolhe, é a hora do sinal, igual da indústria. E o papel do professor é muito similar ao papel do supervisor da indústria, a pessoa que fica de pé, garantindo que você faça a média, que você tire a nota média, que você aprenda na média, que você siga a média. Bem, um aspecto que é super relevante e a gente explora muito pouco é por que a gente algumas vezes aceita muito bem a mudança, outras vezes não. Vou dar um exemplo para você. Imagine que se você chegasse no seu trabalho na segunda-feira pela manhã, você seja surpreendido com a mudança do seu foco de atuação. Você fosse surpreendido, por exemplo, com o horário que você ia trabalhar, com o nome do seu chefe, qualquer alteração. Você normalmente não gosta desse tipo de coisa. Nós não gostamos. Mas, por outro lado, quando você planeja iniciar uma dieta, quando você planeja comprar um carro novo, fazer uma viagem, mudar algum comportamento que você tem, você gosta e você até compartilha com as pessoas com um ar de motivação. Então, olhem que interessante, quando a mudança vem de fora, nós reagimos de uma maneira difícil, uma maneira complicada. Quando nós decidimos mudar, a gente tem a força e o potencial de fazer dessa forma. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, no eixo horizontal, ele traz os últimos 100 anos, desde a Revolução Industrial, até um pouco depois, de comportamento das pessoas. E no eixo vertical, eu trago para vocês o principal fator que influencia o comportamento da sociedade. E, obviamente, desde a Revolução Industrial, o comportamento é o que a gente acabou de falar. Todo mundo seguindo a média. Porque todo o modelo era baseado nas instituições. Era baseado num modelo lento, previsível, onde a decisão ela passava sempre pelas empresas. A nova tecnologia, inclusive, ela ia primeiro para as empresas. Mas, de um tempo para cá, principalmente nos últimos anos, a gente teve uma grande mudança na sociedade. O indivíduo passou a comandar. E essa mudança fez com que todas as empresas tiveram que correr o tempo inteiro para se adaptar a essa grande mudança. E o nível de desconforto deixou de estar com o indivíduo e passou a estar com as empresas. A nova tecnologia chega nas nossas mãos, nós criamos os modelos mentais, nós criamos os comportamentos e as empresas têm que correr o tempo inteiro para se adaptar. Novamente, quem aceita a média vai naufragar nesse novo mercado que se coloca.
Outro aspecto que para mim é super relevante é a questão de, eu não sei se você sabe, mas o cérebro, mesmo sendo um órgão fundamental para o nosso corpo, ele detém apenas um percentual muito pequeno da massa corporal nossa. Mas ele consome quase 25% da nossa energia diariamente. A grande dificuldade das pessoas para sair, para pensar, para buscar aspectos diferentes, é que necessita de energia. E o nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Logo, ele sempre vai tentar direcionar para que tomamos ações dentro do nosso conforto, dentro do que a gente costuma fazer, ou o que a gente chama de piloto automático. Logo, ter ideias, inovar, mesmo sendo uma restrição já da nossa educação nos últimos anos, mesmo sendo uma mudança que nós não gostamos, ainda temos o aspecto biológico que nos complica. Mas eu tenho sim como fugir da média, eu tenho sim como prosperar, eu tenho sim como protagonizar. E para isso eu vou trazer algumas pessoas para vocês conhecerem. Pessoas essas que não levaram o seu dia a dia como a gente hoje pela manhã escovando os dentes, né? Onde a gente entrou no piloto automático. Todos nós, ninguém parou para planejar como iria escovar os dentes, simplesmente escovamos os dentes. E assim nós tomamos as nossas ações no dia a dia, como aquelas pessoas da imagem lá antes da indústria. E essas pessoas que fugiram da média, que são protagonistas, elas mostram que o protagonismo não está em fazer simplesmente uma grande viagem à Lua. Ele está em cada etapa do nosso dia. E eu posso ser protagonista na minha casa, na minha família, na minha sociedade, no meu bairro e assim por diante. O primeiro caso que eu vou compartilhar com vocês é o da Rosa Parks. A Rosa Parks, ela foi uma ativista americana, lá do Alabama. O caso dela se tornou notório porque, na verdade, na época existia uma lei que os brancos tinham preferência de sentar nos assentos dos ônibus. Um absurdo, mas é o que existia. E ela se negou a dar lugar para um branco sentar. E ela foi presa. E isso desencadeou todo um processo de protestos nos Estados Unidos, e ela teve o apoio de uma pessoa que se tornou muito conhecida nisso depois, que é o Martin Luther King Jr. E eles juntos venceram essa batalha de injustiça, saindo da média, saindo do pensamento padrão. O Odilésio, que eu estou mostrando na foto agora aqui para vocês, ele foi o protagonista da sua casa, para o seu filho. Porque esse ano, com a pandemia, ele não tinha condições de permitir que o seu filho, na sua casa, tivesse acesso das aulas pela internet. Então, ele teve que construir uma cabana perto de um lugar onde tinha sinal. Perto, inclusive, da fazenda onde eles trabalhavam. E com isso, ele foi o protagonista de permitir que o seu filho, que tem o sonho de ser advogado, pudesse também realizar o seu sonho, dando continuidade às aulas, agora pela internet, na barraca que o pai construiu. A Zou, que na verdade é uma chinesa com cerca de 50 anos, que nasceu muito pobre. Pense você, o seu pai fica cego quando você nasce, 3, 4 anos depois a sua mãe morre. Uma dificuldade muito grande. Ainda você sendo muito pobre, num país que há 50 anos tinha uma condição completamente diferente de hoje. E ela era operária de fazer vidro para relógios. Ela ficava lá lixando vidros o dia inteiro. Até que um dia a empresa dela acabou descartando umas máquinas, ela fez um acordo e comprou a máquina. E ela, fora do horário, começou a se especializar, a fazer serviços adicionais, e hoje ela se tornou a maior profissional no mundo, a maior empresa no mundo de fabricação de telas para celular. Ela é hoje a mulher mais rica do mundo não herdeira, e simplesmente com o modelo de sair da média. Ela fazia o melhor quando podia, ela se dedicava ao melhor. E por fim, eu vou trazer o caso do Elon Musk. Elon Musk, sem dúvida alguma, é uma pessoa totalmente fora da média. Ele revolucionou o mercado automobilístico, o mercado de energia, o mercado de transporte, a energia fóssil, ele colocou tudo em xeque. Principalmente um dos modelos mais complexos na nossa sociedade e que a gente começou a nossa conversa. O modelo de uma indústria onde leva o homem ao espaço. E ele conseguiu fazer essa indústria ser muito mais econômica, muito melhor para o meio ambiente, simplesmente mudando completamente os paradigmas dessa indústria, fazendo com que os seus foguetes, inclusive, voltassem para a Terra depois dos seus lançamentos. O Elon Musk, ele é uma das pessoas que mais investiram em meio ambiente até hoje. E pense, um milionário que quando vendeu o PayPal há muitos anos atrás podia ter largado tudo. E não, ele investiu em continuar sendo protagonista e sair da média. E aí veio o grande ponto de agora. Ele fez com que novamente nós todos se emocionássemos na frente da TV, do celular, do computador, vendo novamente um foguete indo ao espaço. Mas agora, um projeto que fazia parte das pessoas, um projeto privado, que fazia com que você possa entender que fazendo uma barraca ou levando o homem ao espaço, você sim pode fazer todos fugirem da média. Fiquem bem.